método poderoso para travar e andar sozinho. As maiores ideias que eu tive, eu estava acompanhado. As menores ideias que eu tive, eu estava acompanhado também. As ideias que eu não tive, não tinha ninguém. Hoje uma pessoa estava fazendo as unhas da Carol, e aí eu fui contar uma ideia de gênio que eu tive, que eu me lasquei hoje, e aí no final eles ainda acharam que a ideia era boa. Aí uma senhora falou assim, o Pablo, a forma que fez ele, jogaram ela fora. Eu falei, eu não fui feito em forma. O problema é que a sociedade quer colocar uma forma. E não tem como fazer duas pessoas iguais. Nem os gêmeos são iguais. Aí ela ficou doida ali, ouvindo, mas o que é? Eu falei, cara, a gente tem uma expansão de mente o tempo inteiro. Eu não vim de forma e ninguém vai me pôr nela. Porque se falar que uma pessoa é igual a outra, uma está copiando. A originalidade, a imagem que você carrega é sua. Ele fez para você. A pergunta número 1 de hoje é, por que você está aí até agora? Vai respondendo, começa a responder, desabafa. Por quê? Por que você se submete? Por que você está aí até agora? Essa é a primeira pergunta. Eu queria que vocês desabafassem. Vai lá. Medo? Vai. Por que você está aí até agora? Por que você está aí até agora? Indisciplina? Crença? Por que você está aí até agora? Eu anotaria essa pergunta e colocaria a área na frente. Por que eu estou até agora nisso? Quando a minha mente começou a expandir, eu tive que fazer essa pergunta para mim mesmo. E aí nessa pergunta, o que eu fiz? Não faz sentido ficar aqui. Eu tive que mudar, desculpa, aos amigos antigos. Eu tive que mudar as amizades. Eu tive que mudar de cidade. Desculpa, um lugar que eu amo verdadeiramente. Eu fiquei 20 anos na mesma igreja, eu tive que mudar. Porque é normal, quando alguma coisa poderosa acontece na sua vida e você não para de romper, eles não vão entender no primeiro momento. Mas lá todo mundo entende hoje. O mais interessante é que da igreja que eu saí, hoje deve ter uns 300 mil membros. Eu desconheço alguém que me entendeu quando eu estava rompendo. Ninguém me entendeu. Depois todo mundo entendeu. Deixa eu te falar, vai ser difícil. Se a sua resposta for positiva para essa pergunta, você vai se enfiar numa latada. Por quê? Porque esse é o processo para sua mente mudar. Se você não dá conta de mudar a sua mente, você vai mudar o quê? Se você não der conta de mudar a sua mente, eu tenho outra pergunta para você. Essa é a segunda pergunta, vai anotando. Se você não dá conta de mudar a sua mente, o que você vai mudar no mundo? Não, eu vou mudar um monte de coisa para depois mudar minha mente. Mentira, você tem que mudar a sua mente. As pessoas me acham vidente às vezes. Você vê o futuro de um monte de gente, eu vejo. Com quem que você anda? Me mostra as pessoas que você anda. É só mostrar os panacas. Está em falta no mundo. Homens de verdade. Homens que aguentam tranco. Homens que... Eu não estou falando cara ser perfeito não, porque eu acho que nem tem ninguém. Eu não conheço ninguém perfeito. Tipo, esse aí é bom demais. Não. Mas homens que foram forjados. Você sabe o que eu avalio um homem? Eu bato o olho no cara e falo, esse aí é homem. Alguém violento. Aí alguém na internet fala, tá vendo? Vocês são isso. Pois é. Um homem de verdade, ele é violento, mas ele sabe controlar a violência que tem dentro dele. Meus filhinhos pequenininhos, eu falo, vocês precisam aprender a ser violento. Não tem dádiva nenhuma em ser um babaca. Não tem dádiva nenhuma em ser agressivo. Mas ser violento é uma dádiva. Só que você tem que aprender a controlar a violência. A dádiva está em você controlar um furacão que tem dentro de você. Agora um homem que não é violento, meu Deus, tinha que tirar o nome dele de homem. É o que está faltando. Está faltando muitos homens na terra. Homens que têm coragem de falar assim, ó, eu dou tudo que eu tenho por causa da minha esposa. Eu dou tudo que eu tenho por causa dos meus filhos. E não tem, você não acha esses caras mais. Então nós estamos de fato numa geração perdida. Agora eu vou te dar uma dica de recrutamento e seleção. Não é que não tenha pessoas qualificadas, é você que não sabe mexer com recrutamento e seleção, é você que não sabe investir energia em tráfego pago, é você que não sabe um monte de coisa, é você que não sabe usar sua mente. As pessoas existem. Estou acabando de falar como é que faz. Primeiro você usa sua mente. A indignação não vai resolver nada. Aí você faz uma pergunta, qual o próximo passo? Se envolver nisso. Eu sei que, imagina, a geração onde as mulheres têm que falar para os homens que elas querem. Imagina. Essa é uma geração realmente perdida. Muitas pessoas falam assim para mim, o que é modelagem? Aí você olha para uma mulher masculinizada, é só falar, isso aí é modelagem, ela modelou um homem. O problema do ser humano é que ele dá conta de modelar o que ele quiser. Cuidado, mulheres, não tentem ser homens não, vocês vão conseguir. A maioria conseguiu. E é muito difícil uma vida desse jeito, sabe por quê? Porque a sua vida vai sair mais cara. Você até consegue, mas vai carregar um peso que não é seu. Qual que foi a segunda pergunta que eu fiz? Se você não consegue mudar a sua mente, você vai mudar o quê? Pablo, nos ensine a mudar a nossa mente. Vocês querem aprender ou não? Vai ter que jogar alguma coisa fora. Na mente funciona assim, ó. A mente é um salão. E se a sua mente está cheia de pornografia, cheia de bloqueio, cheia de abandono, cheia de escassez, é como viver num chiqueiro. Qual que é o primeiro passo para organizar um lugar? Chama-se colocar para fora o lixo.
O problema é que você quer ficar vivendo no lixo e comendo no lixo. E é normal, vou te falar por quê. Não sei se vocês já assistiram aqueles programas americanos sobre acumuladores. A pessoa começa não querendo desperdiçar. E aí ela vai bagunçando em cima daquilo, quando ela está dentro do lixo. Vocês já viram esses programas? A sua alma é desse jeito. Você vai segurando os lixos. Como é que muda a mente? Solta o lixo para fora. Inclusive quero desabafar aqui com vocês. Uma das coisas mais perturbadoras lá na minha casa nos Estados Unidos é a minha relação com o cara do lixo. Segunda é o tipo de lixo, quarta-feira é outro lixo, aí quinta-feira é o lixo. Só que eu estou fazendo muito lixo, que eu estou terminando de mobiliar uma casa, e aí eu nunca vi tanto papelão na minha vida. Só que aí eu falo pro cara, leva esse papelão. Não pode, é só uma lata. Tipo, na teoria dele eu ia levar 100 e tantas semanas para levar o negócio. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou pegar ele na hora. Por quê? Porque eu cheguei, coloquei um pouco a mais de papelão na lata de lixo, ele deixou um recado para mim. A gente não vai levar. Aí eu falei, então tá. Eu fiquei 2 horas cortando um papelão e prensando ele todinho dentro do latão, na altura certinha. Quando ele foi tirar, nem saiu, mas eu falei, agora tá na altura. Só que eu exprimi o papelão até... E aí eu fui desovando. Aí depois o outro cara veio outro dia buscar. Eu falei, por favor, cara. Aí eu mobilizei, joguei os papelões tudo para fora, ficou parecendo uma favela, numa rua onde só tem mansões. Aí ele olhou, falei, cara, me ajuda, deixa eu levar isso aí. Aí ele, pode. Aí quando eu tô levando, ele viu, dava mais de 10 negócios que ele estava falando que podia. E eu falei, cara, esse país é muito organizado, eu sou obrigado a arrumar meu lixo. No Brasil a gente não arruma o lixo, a gente joga o lixo no chão. Diferente. Uma cultura onde a gente joga o lixo no chão, você acha que o lixo está que jeito dentro da sua alma? A gente joga o lixo no chão nesse país, joga ou não joga? Você vai lá nos Estados Unidos, tem alguns lugares que está no chão, mas quem foi? Foi você que foi lá, porque a mania é sua, estou te falando, hein? A mania é sua de jogar as coisas no chão. Então vamos lá, como é que faz para mudar a mente? Põe o lixo para fora. Ah, eu tenho uma raivinha do fulano, põe para fora. Ah, meu pai me ferrou, põe para fora. Seu pai fez o melhor que ele podia, tá bom, isso é o suficiente. Pablo, como é que faz para mudar a mente? Repete todo dia o que você está falando. Pablo, eu quero ser rico, então fala que é, ué. Alguém fala, mas a minha conta não diz isso. Deixa eu te falar, tem gente que tem milhões na conta e não é rico, eu posso provar. Tem pessoas que têm milhões de reais, mas tem tanta escassez e nem mexe nesse dinheiro. Isso não é riqueza. Riqueza é um estado de mente, é um estado de alma. E eu sei que um pobre que está assistindo agora pensa assim, isso é mentira. Ou seja, você não dá conta de mudar sua mente. Tudo começa na mente. Se você falar que vai fazer, deixa eu te falar, só não está feito, você não deu ordem para a partícula subatômica, não sabe nada de física quântica, não entende nada de resultado. Que se você falar na sua cabeça que fez, seu corpo é obrigado a levar você lá e vai fazer. Eu desconheço uma coisa que eu falei que ia fazer e não fiz. Não tem. Está desafiado. Acho uma coisa que eu falei, vou fazer. A única possibilidade de eu não concluir um negócio que eu falei que eu vou fazer é de depois falar, não quero mais fazer. Pode acontecer. Agora, se a sua mente tiver lixo, você vai ficar em volta do lixo. Quer mudar alguma coisa no mundo? Muda a sua mente. Primeiro passo, joga as coisas fora. Segundo, desaprenda. Você sabe bosta nenhuma que não serve para nada. Você sabe coisa demais que não serve para nada. Essa escola onde você estudou, eu acabei de comprar uma escola, outra escola. E aí eu fui negociar e fiquei lembrando, falei, mano, eu vou mudar isso aqui. Eu ficava olhando para a escola e falava, eu não vou pôr esses meninos assim, sentados assim, nem assim. Como é que eu ponho esse povo diferente? Tem 150 anos que a escola é do mesmo jeito. Foguete está dando ré. As coisas, os carros estão dirigindo sozinhos. E até hoje os professores ficam em fileira olhando para a cara dos alunos. Eu falo, tem alguma coisa errada nesse tal de ensino. Eu descobri o que é aquilo lá. A escola, no modelo onde a gente estudou, e eu vim da escola pública, é o modelo de treinamento e seleção para trabalhador de indústria. Você é especialista em alguma coisa, não reclama, não pensa e não faz pergunta. E não fala nada do professor, porque o professor é o mestre maior. Deixa eu ensinar uma dádiva para vocês. Eu sou professor e sou o mais bem pago da América Latina. Não sei se vocês sabem disso. O professor é só um facilitador, ele não é rei. O professor tem que ficar no lugar de servo, de alguém que está lá disponível a gastar horas para ensinar, para motivar, para descobrir o que a pessoa tem de bloqueio, para desbloquear a pessoa que ele está ensinando. Não sei se vocês sabem, a coisa que eu mais gosto de fazer é isso. Depois de mexer com o loteamento, saltar de paraquedas. Então, maior é o que serve. E a gente aprendeu a ficar curvando a cabeça para um monte de gente, esqueceu de curvar a cabeça só para quem interessa, que é Deus. Como é que muda a mente, então, depois de jogar fora e depois de desaprender? Aprenda alguma coisa nova. Se você recebesse na sua casa o valor que você tem de mercado, você ia assustar. Vários de vocês valem pouco. Sabe por quê? Só sabe fazer uma coisa. Eu fico impressionado, por exemplo, quando alguém fica uma vida inteira numa empresa e depois sai. Ele se sente tão desvalorizado. Sabe por quê? Porque ele não serve mais para outra coisa. Ele só sabe fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa que entrega a vida dele inteira para a religião, depois a religião, por causa de um pecado, exclui essa pessoa fica endemoniada em relação à religião. Quase que incurável. Sabe por quê?
Porque ficou uma vida inteira prestando atenção só numa coisa. Ela expulsa daquele ambiente, ela olha para o mundo e fala, eu não sei fazer nada. Aí ela começa a acusar a pessoa. O problema é seu, não foi de ninguém lá não. O problema foi seu de não mudar a sua mente. Porque se você estivesse lá servindo com alegria, eu falo, servir com alegria, continue investindo em igreja. Mas se você estivesse estudando outra coisa, o dia que alguém soltar o pé na sua bunda, você não depende daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é encrenca com ninguém que eu quero. Eu só quero que você liberte essa cabeça sua. Essa é a segunda pergunta que não quer calar. Se você não mudar essa cabecinha sua, você vai mudar o quê? Agora eu vou contar uma coisinha que algumas pessoas passam mal quando eu falo em grupos pequenos. Vou falar aqui. Escuta essa. Você sabe exatamente o tamanho do seu hardware? Você sabe a capacidade de engenharia que o seu cérebro tem? Talvez você não entendeu a pergunta, eu vou mudar ela. Você sabe até onde você consegue chegar? Eu vou te falar. Dependendo do tempo que você sofreu de cauterização, dependendo do tempo que você viveu numa situação, você não consegue romper igual outras pessoas que estão treinando há mais anos que você. Você não vai conseguir. Aí você fala, não é possível. Então, eu tenho um problema muito sério. Eu acredito que qualquer pessoa pode ficar rico. Só que tem um problema antes disso. A palavra qualquer tem que deixar de ser um qualquer na sua cabeça. Se você for o qualquer e fizer exatamente o que eu te falo, você não fica rico. Pablo, não entendi. Eu vou repetir. Eu acredito que qualquer pessoa fique rica, se quiser. Mas tem uma chave que tem que mudar. É um hardware. Ela tem que olhar para ela de forma diferente. Porque ela se olhar como um qualquer, se ela não entender identidade, ser um qualquer significa eu não sei quem eu sou. As pessoas podem até acessar o dinheiro, mas a riqueza não vai acessar nunca, porque aquele dinheiro vai embora. Então tem tudo a ver com a forma que você se olha. Aí eu tenho uma pergunta para você, anota aí a terceira. Quem é você? Se você vier com o nome do RG, deixa eu te falar, o nome de RG nem é você. Esse é o modelo do carro da Volkswagen. Deixa eu explicar uma coisa, para nunca mais se errar. O que o mundo chama de nome, eu chamo de modelo. É o modelo que a sua avó pôs o nome. Vocês ficam confundindo com o nome, mas o nome é aquilo que Deus falou que você é. Você só tem um nome. Aí alguém fala, não é possível. Pois é, vai lá em Apocalipse, está escrito assim, ó, que na hora que a parada virar, Jesus vai ter um novo nome e você também. Esse sempre foi seu nome. Esse nome aqui da terra serve para a terra. Eu sei que é uma conversa de maluco para quem é raso demais, mas pelo menos eu vou deixar você molhar o pé. O nome do RG não é seu nome, é tipo o apelido terrestre. Eu anotaria desse jeito, esse é seu apelido terrestre. Um dia alguém vai te chamar pelo seu nome, você vai assustar. Mas até o dia que você não está ouvindo isso, pega o nome, é imagem e semelhança. É um pacto de domínio. Alguém colocou algo tão assombroso dentro de você e ninguém deixa você enxergar. Qual foi a terceira pergunta que eu acabei de fazer? Quem é você? Um dia o repórter da Rede Globo perguntou, quem é você? Eu falei, imagem e semelhança. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, imagem e semelhança de Deus. Ele, não, mas o que você faz? Eu falei, essa pergunta é outra. Você quer colocar o que eu sou ou o que eu faço? Aí ele falou assim, o que você faz? Olha, coloque aí, eu sou escritor, sou isso. Ele falou, não, mas o que é o principal? Eu, imagem e semelhança do Criador. Aí ele pôs, coach. Anota a próxima pergunta aí. Qual é a maior mentira que você vive contando para você mesmo? Tem um negócio que você tem que saber. O ministro de comunicações do Hitler, ele ensinou algo na propaganda comunista. Seguinte, se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Se você achar um grupo de pessoas que repitam isso sem parar, esse negócio vai virar uma camada de energia e todo mundo vai acreditar. Vai cauterizar o cérebro e essas pessoas vão realmente acreditar. Quer que eu te provo que você tem uma mentira que você conta todo dia? Você não é capaz. É uma mentira que a sua mãe falou, seu pai falou, você fica repetindo, alguém falou, um monte de gente falou, e falou mais de 1000 vezes. Falou ou não falou? Mais de 1000, ué. Virou verdade. Aí que você anda aqui, eu sou incapaz. Eu sei, olha seu ombro caído, pálpebra caída, pêndulo inclinado. As 3 características do corpo que eu sei que você tem uma mentira que foi dita mais de 1000 vezes. Você sente isso no ombro, no pêndulo e na pálpebra. Eu olho a pessoa e falo, essa aí ela mente para ela mesma, isso aí. Uma mentira que você conta para você, que você não é amado. Como que você não é amado se Deus criou todas as coisas e falou, é seu? Como que você não é amado se seu pai Adão falhou, ele te deu Jesus como um cordeiro, purificou tudo, e depois disso tudo ainda falou, pode descer lá e morre na cruz e resolve, eu banco. Como que você não é amado? Como que você não é amado se ele criou a eternidade inteira para se divertir com você? Como que você não é amado se ele deixou um livro com instrução com 31.000 versículos? Como que você não se sente amado pelo tanto de livramento que você nem imagina? Peraí, como que você não é amado? Que mentira é essa que você fica contando? Eu sei que mentira é essa. Você tem treta com seu pai, e a treta do seu pai faz você ter treta com Deus, e Deus não fez nada, a não ser tudo que você precisava. Mas nada que você imagina que ele fez contra você, ele fez. Nada. Você perdeu o parente, né? Pôs a culpa nele. De cada 10 mortes, 9 é culpa da própria pessoa. Às vezes ela não fez nada, só estava no lugar errado. Às vezes ela não fez nada, só não foi no médico. Às vezes ela não fez nada,
Ela só estava olhando no celular e foi atropelada. Não foi culpa dela, foi do celular, né? A culpa foi dela. Assuma a responsabilidade na única vida que você tem. Eu acredito. Olha o que você falou. Você acredita. Acreditar é uma crença e não um fato. Enquanto você não tiver um fato, vai continuar sendo uma crença. E crença é só na sua cabeça. Uma pessoa chega em mim e fala assim: eu sou cético, não acredito em nada do que você fala sobre Deus. E eu falo para ele: você é cético ou ignorante? Eu também sou cético, só que eu não sou ignorante. Se você quer ter experiência, eu te mostro. Agora, se você quer ser ignorante, repita isso 1000 vezes, você vai acreditar nisso. Se você aprender a fazer perguntas, você não vai ficar nessa merda de vida que você está. Pablo, quem você acha que você é? Eu não acho, eu sei quem eu sou. Imagem e semelhança. Nasci para governar, nasci para transbordar, nasci para ser generoso, para destravar o propósito das pessoas, para desbloquear esse bando de gente, milhões de pessoas, para ativar 1 bilhão de identidades nesse tempo. Esse é o tempo. E aí, como é que você vai fazer? Não sei, sei que eu estou fazendo. Uma hora vai explodir. A vida que você leva hoje, o adulto que você é a criança que você foi formado. Não tem como, é tipo dobrar ou triplicar a energia que você era. E aí quando você triplica a energia crescendo e amadurecendo, você fica 3 ou 4 vezes pior do que na data do problema. É por isso que você tem que ter uma vida dedicada em destruir essas coisas. É por isso que você tem que ficar fazendo perguntas o todo dia. Tem uma amiga agora na sua vida que precisa sair da sua vida agora. Aí você fala assim: eu tenho dó. Não use afirmações se você quiser mudar sua mente, mudar sua vida. Você vai fazer perguntas. Qual que é a mentira? Vamos lá, honestidade. Qual que é a mentira que você está contando para você? Alguns de vocês estão falando assim: você é feio. Você sabe qual que é o prejuízo de contar essa mentira uma vida inteira? Você vai assustar. Várias mulheres que são bonitas de face se acham feias e elas tomam um prejuízo astronômico. Sabe qual que é? Elas casam com homens muito feios. A maioria das mulheres bonitas casam com homens feios, porque ela tem um problema de autoimagem, ela não cura, e um feio, que é cara de pau, fala que ela é linda, e ele fala: então você achei meu remédio. E o remédio é o cara de pau. Depois, quando ela acorda, ela fala: o que eu fiz? Você sabe o que você fez? Você não fez a pergunta certa. Algumas mulheres casaram para fugir de casa, e fugiu de uma prisão e caiu na outra. Por quê? Porque não é porque gostava da pessoa, não é porque queria multiplicar a vida com a pessoa, é porque queria fugir de casa, caiu em outro presídio. Eu não entendo porque que a minha vida é infeliz. Eu entendo. Você não sabe nem o que é felicidade, você confunde felicidade com alegria, não sei de onde você tirou isso. Você não sabe nem o que é sentimento e emoção. O que você está fazendo aqui na Terra? Agora a pergunta é, anota aí: o que você está fazendo aqui na Terra? Fala assim comigo: eu estou aqui para trabalhar, estudar, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. É isso que você veio fazer na Terra? Tem gente que nem filho, nem árvore, nem bosta nenhuma fez. Anota a próxima pergunta aí. Quem é a pessoa que você precisa se conectar? Quem é a pessoa que você precisa se conectar para subir de nível? Fui dar uma palestra em Las Vegas para americanos. E o cara, ele não é cristão, o que me chamou. O ambiente é bem pesado. E eu falei: cara, você mora aqui a 30 minutos lá da avenida principal? Ele: não, eu já morei lá. Olha que louco. E eu falei: por que você mudou? Olha o que ele falou. Ele não é um cara que lembra de princípio, não sei o quê, não é cristão, não mexe com essas coisas. Por que você mudou? É tão pesado o ambiente. Olha a conversa. É muita prostituição, é muita aposta, é muita gente fazendo atrocidade, é muita perversão. E eu olhei para ele e falei: quem que te ensinou isso? Cara, não sei, eu só ficava mal. Não tem nada a ver com Bíblia, nem com igreja, nem com Deus, nem com princípio. Ele só é um cara naturalista. E ele falou: cara, depois que eu mudei pra cá, minha vida é uma das casas mais loucas que eu já vi na vida. Aí ele falou: depois que eu vim pra cá, olha aqui, o maior boxeador do mundo é meu vizinho de frente, a Celine Dion, não sei o quê. O maior jogador de golfe está aqui do outro lado. Olha essa casa, olha esse ambiente. Ninguém que está postando nada, não tem perversão, não tem... Aí eu fiquei... Às vezes as pessoas acham que eu estou pregando para ela virar crente. Não, filho, usa só a metafísica e para de conversar fiado. Os ambientes definem você, ponto. É isso que acontece. O que você tem que fazer? Forçadamente, troca de ambiente. Não adianta, não tem como. A ligação que eu recebi de um meu melhor amigo foi: para de fazer live, você não é famoso. Aí um dia eu estou dando uma palestra, fui desvinculando dele, desvinculando. Aí um dia eu fiquei dando palestra sobre riqueza e falei milhões. Terminou a palestra, ele falou: Pablinho, deixa eu falar um negócio. Eu: o quê? Tá feio você falando milhões. Eu falei: cheguei, vamos ali na minha sala. O que foi que você falou? Ele: já tá feio, tá pesado, tá nojento. Eu falei: você sabia que várias pessoas reclamam isso? Ele: então, eu tenho razão. Eu: pois é, mas só pobre reclama isso. Nenhum rico que vê eu falando de riqueza reclama. Só os pobres que reclamam. Você tá me chamando de pobre? Não, eu tenho certeza que você é pobre. Eu não sou mais. E se te irrita, me irrita. Não me ouça mais.
Sabe o que aconteceu? Nós afastamos, ele começou a ficar doido. Eu quero viver isso aí. Falei, você não quer, você está repudiando isso. Aí ele foi, caçou o jeito e desbloqueou, foi no MEDP, lá no Rio de Janeiro, uma única vez que eu fiz lá. Ele viu fazendo dezenas de turmas e não fazia nada, até que um dia ele falou, eu vou. Aí eu fiz uma turma no Rio de Janeiro, ele foi, saiu de lá, mudou de vida. Aí o que acontece? Ficou rico, tem que mudar a cabeça. Ele era meu melhor amigo naquela época. Ele era o cara que não queria deixar eu fazer live e mandou eu parar de falar de dinheiro. Sabe o que é o mais interessante? Só pobre tem raiva de dinheiro. E rico não gosta de dinheiro. Rico esfola o dinheiro. Um tem raiva e o outro sabe usar. O que tem raiva não vai ter. Tem que mandar aqui, ó. Às vezes você não entende, mas se você souber o que é fazer R$1 milhão de verdade, você passa mal. Do tanto que é simples. Pega a calculadora aqui, ó. Faz só isso aqui, ó. Vê se vai mudar alguma coisa na sua cabeça. Pega a calculadora, pega R$1 milhão, divide por 365, divide por 10, divide por 12. 12 vendas de R$228 se fizer por dia, você fatura R$1 milhão no ano. O que é R$1 milhão? Presta atenção, R$228,31. Se você der conta de fazer 12 vendas dessa por dia, como que faz, Pablo? Aí eu te conto. Para fazer 12 vendas dessa, você precisa ter um bom produto que chama a atenção, você tem que usar tráfego pago, chamar mais atenção de gente, tracionar isso, e se é para vender 12, eu tenho que chamar a atenção de 200, só isso. Qualquer um que eu estou vendo aqui na minha frente, qualquer um, dá conta. Qualquer um. Qualquer desculpa que você der, vou te explicar o que é desculpa. Desculpa é isso aqui, ó. Aqui é o real, aqui é o seu mundo ideal, e as suas desculpas é isso aqui, ó. Ó, olha aqui. Você está no mundo ideal aqui. Isso não é para mim. Aí é a primeira desculpa. Se eu conseguir tirar isso de você, aí a gente vai apagar essa. A gente vai apagar, ó, vamos apagar. Chegamos no mundo real? Chegamos? Não. Agora nós vamos pro próximo. Você consegue? Não, eu não sou capaz. Aí eu vou e tiro esse bloqueio do capeta de incapacidade. Não, eu não conheço ninguém que fez. Ou seja, seu problema é network. Tem um network próprio pra você, você aprende. Sai desse demônio da solidão. A realidade continua aqui. Fala assim, ó. A realidade é imutável. Fala assim, ó. A ideologia é individual, mutável, reciclável, justificável e alterável. Então vamos acabar com outra desculpa aqui, ó. Outra desculpa. Procrastinação. Se o mundo ideal é só o da minha cabeça. Eu toda vez que eu vou saltar, rapaz, eu encosto aqui na porta, olho e falo, pra que fazer isso? É a pergunta, né? Aí eu, bora. A cena é sempre a mesma. Eu viro de costa, olho o avião faz. E eu falo, agora eu perdi o avião. Aí vamos curtir. E aí eu falo, agora eu vou ter que abrir o paraquedas. Uma coisa é você saltar com alguém atrás, outra coisa é você saltar sozinho. Eu não sei se você sabe, mas aqueles 300 pés leva 5 segundos para abrir o paraquedas depois que você puxa. Parece que leva 1 ano. Aí você fala assim, vai abrir. Porque se não abrir, o outro tem que abrir. É ruim. Sabe o que acontece? Alguns de vocês não vão viver a realidade em várias áreas da vida de vocês, porque a desculpa é tanto, e aí o idealismo seu é tão lindo. Você prefere sustentar essa merda do que viver o esterco que vai produzir algo. Tava correndo com o Nésio lá em Denver. E aí o Nésio não conseguia correr junto comigo. Inclusive, ainda não ganhou de mim na corrida, o Nésio. O Nésio estava ganhando de mim na corrida dentro do Sea World. E aí ele me passou pela primeira vez, corrida valendo, medalha e tal. Sabe o que ele fez? Ele virou com um cara que passou por nós, a gente estava junto. O cara passou muito forte, ele entrou atrás do cara, colou no cara e foi embora. Eu falei, vixe, agora ele vai murchar. Só que aí quando entrou no parque, começou a fazer as curvas, o Nésio distanciando, eu falei, não dá para pegar mais. Aí eu entrei em pânico, sabe? Eu falei, não, eu vou resolver isso, ele nunca ganhou de mim. Aí comecei, aí passou um alemão, parecido do filme do Senhor dos Anéis, assim, pisando forte. Bum, 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 bum. Aí eu falei, desse jeito, aonde você for, eu vou com você. E fui atrás. Bum, 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 bum. Começou a nascer o sol, o Nésio achou que estava ganhando. Passa eu e o alemão do lado dele. E aí eu pondo tudo que eu tinha. Quando eu olho pra frente, tá escrito finish. Eu, mentira que é aqui. Aí eu falei, agora eu vou comemorar. Eu falei, não vou, que ele tá atrás de mim, certeza. Aí atravessei na linha. O Nésio chegou 1 segundo depois. O Nésio não chegava nem perto, não dava conta nem de correr. Era tipo, chegava 5 a 10 minutos depois de mim na corrida. Agora ele tá pau a pau. A gente descobriu um código lá em Denver. Quando acabar todas as suas desculpas, vai sobrar só um negócio na sua vida. Vai sobrar só a realidade. Tá aqui, ó. Quando acabar todas as desculpas, vai sobrar isso aqui, ó. A desculpa de nunca corri,
eu não sei a técnica, meu tênis é ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você destravar e acabar as desculpas, seja bem-vindo à realidade. Esse dia vai chegar. Eu fico encantado com o jeito que tem umas 10 camadas de desculpa. Coloca aí, eu vou escrever um livro, as 96 camadas da desculpa. Veio esse número na minha cabeça. Sabe o que é isso? Eu não sou capaz, eu não sou forte, eu nem sei quem eu sou, eu não sei meu propósito, eu sou uma fraude. Vocês ficam falando isso. Eu sou isso, eu sou assado. Deixa eu te falar. Isso é só uma camada de desculpa que está distanciando você da onde? Da realidade. Achou a realidade, isso não existe. Quando eu falei para você que pegar 1 milhão, dividir por 365, dividir por 12 horas, a cada 1 hora vender R$228, parece muito desafiador fazer 1 milhão de reais de faturamento? É ou não? Não. O problema que mexe com você é que você tem que repetir a operação por 365 dias. Só que você não pode, porque você não dá conta. Sabe por quê? Porque você tem férias. Você tem folga, você tem feriado, você tem final de semana, férias, folga, feriado, final de semana, festinha, vai ser full.